Então nós não podemos fugir da realidade que se encontra neste momento, em nossas vidas, em nossas nações, porque enquanto nós não permanecemos em Jesus Cristo, o povo que está ao nosso redor irá perecer. Amém? E se eu permaneço em Jesus Cristo, como a palavra dele está falando, logo o povo que está ao meu redor também vai se fortalecer. Por quê? Por mim não, porque Jesus Cristo está vivendo em mim. E onde Jesus passava havia transformação, ou havia salvação, ou havia condenação. Amém, meus irmãos? E da mesma forma somos nós hoje. Amém? Então aqui no versículo 4 é exatamente isso que Deus está falando, que Jesus Cristo está falando a respeito para cada um de nós, a respeito de sua palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Versículo 5 vai dizer: eu sou a videira, vocês sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Então Jesus Cristo é a videira, a palavra de Deus é a videira. Eu não posso me firmar em lei, em regras, em dogmas de homens. Eu não posso me firmar em o que quer que seja nessa terra, na minha riqueza, no meu dinheiro. Eu não posso me firmar na minha roupa. Eu não posso me firmar naquilo que eu penso nem no que eu acho. Eu tenho que me firmar na palavra de Deus. E quando nós acabamos perdendo esse foco de se firmar em Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus, o que acontece? Nós se tornamos infrutíferos. E o que é que acontece com alguém que é infrutífero? É cortado e lançado no fogo. Está morto e não sabe, meus irmãos. Aí a pessoa fala: não, mas eu estou na igreja. Irmão, eu continuo na igreja, mas eu vou te falar, se tu não estiver dando fruto, tu está morto espiritualmente. Tu quer que eu te assemelhe a algo mais na Bíblia? Eu vou te dizer, tu está semelhante à semente que caiu entre os espinhos. Ela cresceu, está lá. Mas a raiz dela está entre as raízes dos espinhos. Ela foi sufocada e ela não tem raiz. E por não ter raiz ela não dá fruto, mas ela não está lá? Ela está lá, é só ler a palavra do semeador, ler lá a palavra do semeador. É isso que ele está falando. O fato de você estar dentro de uma igreja, você estar carregando essa Bíblia, não faz de você um salvo. O que faz de você um salvo é quando ela, a palavra, permanece em você. É quando você está alicerçado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que é na palavra. E aí você, querendo ou não, se você estiver alicerçado nessa palavra, você vai começar a gerar frutos na sua vida. E esses frutos são vidas sendo salvas, através do teu testemunho de vida, através das tuas palavras, que tu vai ter argumento dentro da palavra de Deus para falar, porque ela é quem liberta. E liberta de quê? Do pecado. Amém, meus irmãos? Versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Amém, meus irmãos? Está vendo a gravidade de nós não permanecermos em Jesus Cristo? Simplesmente ele é cortado, ele vai secar e vai ser lançado no futuro aonde? No fogo, que aqui representa o inferno. Jesus falou mais no inferno do que no céu. Por que não falar essa noite? O inferno lá são coisas, são dores que nunca vão passar. Assim como o céu é para sempre, a eternidade de quem tem Jesus Cristo, assim também o sofrimento também é eterno de quem não tem Jesus Cristo. Não tem essa de eu não vou, eu vou ficar neutro, não, meu amigo. Ou você começa a dar fruto, ou você vai ser cortado, você vai secar e vai estar. E para que é que serve? Me diga uma coisa: para que é que serve o ramo seco? Para que é que serve um galho seco de uma árvore na rua? Só para causar entulho. Tá lá o volume, mas tudo seco. Então aqui prova também que a quantidade não quer dizer que tem qualidade. A qualidade está em dar fruto. Amém, meus irmãos? Então, como Jesus falou em Mateus 7, conhecereis a árvore pelo fruto. E isso serve para você se examinar e para você examinar aquele a quem pode também querer enganar. Entendeu? É pela árvore conhecereis o fruto. E só vai dar fruto aquele que tiver Jesus Cristo. Está dando fruto, está em Jesus. Não está dando fruto, não está em Jesus. Acabou. Qual é o futuro? Um lago de fogo. É eu que estou julgando, meu irmão? É eu que estou falando isso? É a palavra de Deus. Está aqui. Eu me acostumar a ficar só na igreja, dia e noite. Estou lá na igreja, todo dia eu estou na igreja. Mas na minha casa eu não me arrependo dos meus pecados. Na minha casa eu permaneço em adultério, eu permaneço assistindo, dando prioridade a tudo, menos a palavra do Senhor. Eu permaneço sem orar, eu permaneço sem salvar, sem correr atrás de vidas.
para que sejam salvos. Eu não estou pregando o evangelho, minha família lá está toda ímpia, meu pai e minha mãe todo ímpio, meus irmãos estão ímpios, minha tia, meus vizinhos estão ímpios, e eu não tenho a ousadia de ir lá pregar o evangelho, e acho que estou neutro. Não, meu irmão, você está infrutífero, e se não der fruto vai ser cortado. Está na hora de você tomar a decisão de orar por essas pessoas, de chorar pela vida delas. Você não ama. O mandamento de Jesus não foi: ama teu próximo como ele nos amou? Não foi esse o mandamento de Jesus Cristo? Então está na hora de você orar, de você chorar pelos seus parentes, pelos seus irmãos, de você chorar pelos seus vizinhos, pela sua cidade. Isso são frutos, isso são batalhas, isso são guerras. Amém, meus irmãos? E não ficar neutro. Amém? Versículo 6, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém, meus irmãos? Aqui vou derrubar por terra mais uma heresia, para a honra e a glória de Deus. Vai cair por terra aqui mais uma heresia. Aqui eles usam somente esse versículo para dizer assim, ó: e se pedirdes o que quiser, vos será feito. Tá vendo, meu irmão? Tá escrito ou não tá? Se tu pedir o que tu quiser, será feito. Aí o cara: poxa, então eu vou pedir um carro, eu vou pedir uma moto. Ah, pois então eu vou pedir meu emprego, que é muito eu estou querendo. Eu vou pedir o emprego do meu pai, eu vou pedir a saúde da minha mãe, eu vou pedir um milagre da cadeira de roda do meu primo, eu vou pedir um milagre. É isso que as pessoas estão pedindo, porque hereges usam esse versículo para falar isso. Ele só lê até aqui, mas se você for ler o próximo versículo, que a maioria dos hereges, a última igreja que eu estava não pregou, era exatamente o próximo versículo. Aí ele vai dizer o que no próximo versículo? Nisto é glorificado o Pai. Ou seja, o seu pedido, ele tem que ser primeiro. Olha o que diz primeiro, ó. Nisto, o versículo 7, ó: se permanecerdes em mim e na minha palavra, em vocês pedireis o que quiser. Ou seja, para que você peça o que você quiser e algo venha da parte de Deus, você precisa permanecer aonde? Na palavra de Deus. E agora eu lhe pergunto: para que serve a palavra de Deus? Para libertar, meu irmão, para transformar, meu irmão. E você, o maior fruto que eu sei quando uma pessoa é salvo, é que ele vê o quão ele é pecador e quanto ele não merecia ser salvo. E aí é que ele passa a conhecer um pouquinho da graça de Deus. Que graça é essa? É que eu não merecia ser salvo, mas Deus me salvou. Então essa é a maior riqueza que eu tenho. Então, se eu sou sincero, se eu sou verdadeiro, eu vou dar para tu o que eu tenho de pior? Não, eu vou dar para você o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor é a graça de Deus na minha vida. Logo eu não vou orar para Deus te dar um carro e nem me dar um carro. Eu vou orar para que Deus te salve. Esses são os pedidos daquelas pessoas que permanecem na palavra de Deus. Daniel orou 21 dias, pedindo que o povo saísse cativo, que o povo fosse buscar o Senhor. Não foi isso? Paulo orou. Qual era a oração de Paulo? Nós vamos ver em Colossenses, Filipenses, que era que Paulo orava para que os irmãos permanecessem na palavra de Deus, permanecessem no fiel evangelho. João orou. Qual foi a oração de João? Pedindo que as pessoas permanecessem na palavra de Deus, permanecessem em Jesus Cristo e que perseverassem aonde? Até o fim. Jesus orou. Qual foi a oração de Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração de Jesus era primeiro, ele era Pai nosso, não era meu pai, Pai meu. Ele falou Pai nosso, ele estava preocupado com todos. A oração de Jesus não era por ele em si próprio, mas sim por nós todos. E a segunda parte da oração de Jesus foi engrandecer o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. A minha oração deve ser para que Deus santifique o nome dele na cidade de Camusim. A oração da minha vida deve ser para que Deus santifique o nome dele na minha rua. E qual é a única forma de o nome de Deus ser santificado na minha rua? É se as pessoas da minha rua se converterem. A única forma de o nome de Deus ser santificado na minha cidade, qual é? É se as pessoas da minha cidade se converterem. Aí o nome de Deus vai ser santificado. E aí o nome de Deus vai ser exaltado. Então essa é a oração de quem permanece na palavra de Deus. E não coisas terrenas que vão passar. Amém, meus irmãos? Está dando para compreender a palavra de Deus? Está dando para ver quais são os pedidos daqueles que permanecem na palavra de Deus? E como ele fala no próximo versículo 8, e para que nos seus pedidos que você vai pedir, Deus seja glorificado. Se eu pedir carro, se eu pedir moto, pedir um casamento, pedir um marido, pedir uma mulher, Deus está sendo glorificado com isso?
Deus vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado. Então nós devemos observar tudo isso na palavra do Senhor. Não observar, mas sim dar lugar ao Espírito Santo para que Ele venha nos revelar ainda mais do que está sendo revelado essa noite. Amém, meus irmãos? Vou continuar com a leitura com 8 que diz: